Olá, eu sou o William Carneiro e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer esse chocalho de elefante. Para fazer essa peça, vocês vão precisar basicamente de um novelo do fio amigurumi soft na cor cinza, agulha de crochê, eu gosto de usar 3 milímetros, a nossa tesourinha, o nosso guiso do chocalho, um par de olhinhos com trava de segurança, e eu utilizei esses aqui que tem um pinguinho branco no meio, que fica bem bonitinho. Um pouquinho de fibra siliconada para colocar dentro do bichinho. E uma argolinha, e eu utilizei essa aqui em formato de elefante, que eu achei muito bonitinha. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link onde vocês vão encontrar todos esses materiais, inclusive essa argola linda. Então, sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Então, nós vamos começar aqui nossa peça usando o amigurumi soft na cor 2198. Que é esse cinza mais clarinho. E a gente vai começar fazendo então a cabecinha do bichinho, fazendo uma esfera, que começa aqui com um anel mágico e 6 pontos baixos. Aí vamos fechar o anel mágico e vamos colocar na próxima carreira 6 aumentos. Quem preferir pode estar utilizando um marcador, né, para não se perder nas carreiras. Eu gosto de usar o próprio fio aqui do começo do trabalho e coloco aqui para marcar onde começa e termina a minha carreira. Mas vocês podem fazer da preferência de vocês. Na próxima carreira vai ser um ponto e um aumento por toda a volta. Então, um ponto sozinho, no próximo, um aumento. No próximo, um sozinho, no próximo, um aumento. E vou assim até o final. Aí na minha próxima carreira vai ser 2 pontos sozinhos, um sozinho, mais um sozinho, e no próximo um aumento. E vou assim até o final. 2 sozinhos e um aumento. Então eu vou assim até o final da minha carreira, e aí vou fazer uma carreira com 3 pontos e um aumento, repetindo até o final, depois 4 pontos e um aumento, repetindo até o final, depois 5 pontos e um aumento, repetindo até o final. Vou terminar com 42 pontos na minha carreira. E aí vou subir 10 carreiras retas aqui, sem aumento nem diminuição. Como é um pouco repetitiva, eu vou adiantar meu trabalho aqui e já volto com vocês. E aqui está, a peça fica nesse formato, ela ainda não parece redonda, mas ó, quando nós formos fazer a diminuição aqui e colocar o enchimento, vocês vão ver que ele vai dar o aspecto redondinho. Então, fiz todas aquelas carreiras e mais as 10 carreiras retas, e agora eu vou começar fazendo diminuições. E se vocês quiserem, vocês já podem posicionar o olhinho de vocês. Eu já deixei eles marcados aqui. E os meus eu coloquei aqui entre a carreira 9 e 10. E entre eles eu deixei 5 pontos de separação. Estou usando aqui um olho número 12, que tem esse pinguinho branco, que dá um charme bem legal para a peça. Quem preferir pode deixar mais afastado, mais juntinho, usar olhinhos maiores, menores, é bem opcional mesmo. Coloco aqui, e agora na próxima carreira, nós vamos fazer 19 pontos e uma diminuição 2 vezes. (19 pontos e uma diminuição). E daí repete mais uma vez 19 pontos e uma diminuição. (19 pontos e uma diminuição). Agora nós vamos fazer aqui 8 vezes a sequência de 3 pontos e uma diminuição. Ó, ele já começa a dar um formato mais arredondadinho. Agora, na próxima carreira, vão ser 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. Agora a gente faz uma pausa para colocar o enchimento e o chocalho aqui. E lembra de colocar as travinhas nos olhos também. Vem espalhando assim a fibra para os lados com os dedos, para distribuir bem na cabeça do nosso bichinho. Ajeita os olhinhos.
Põe bastante fibra para ele ficar bem preenchidinho e deixando esse espacinho aqui no meio, então. E é aqui que nós vamos colocar o nosso chocalho. Põe ali dentro, ó. Quem preferir pode pôr até 2, de repente, para ver como que ele fica, para ver se o barulhinho fica mais presente. Porque a fibra dá uma abafadinha no barulho. Eu gostei com 2 chocalhos, eu vou deixar os 2 aqui dentro. Depois ainda vou pôr mais um pouquinho de fibra aqui em cima, mas agora vou crochetar mais uma carreira. Então, na próxima carreira aqui, vai ser um ponto e uma diminuição. Tá, o rostinho já começa a ficar mais redondinho. E agora, na próxima carreira, são 8 diminuições. E aqui tem que cuidar bem para a tensão do fio ficar bem legal, para não ficar buraquinho aqui embaixo. Faz uma pausa, coloca mais uma fibra ali dentro. Termina as diminuições. Aqui está, daí corta a sobra do fio. Tira o fio dentro do ponto. Esse fio aqui era o meu marcador, né? Então já posso cortar ele também. Vou colocar esse fio dentro da agulha de tapeçaria e fazer um falso anel mágico. Então eu venho aqui e pego todos os 8 pontos, somente na alcinha de fora para dentro, nesse sentido aqui. Todas elas. E aí aqui no final eu venho e puxo e ele fecha meu buraquinho. Pode puxar bem para garantir que ele fechou bem o buraquinho. E aí a sobra do fio eu coloco ali, saio do lado, daí volto no mesmo buraquinho, pego um pouco de fibra e saio lá para o outro lado, e a própria fibra vai segurar o fio no lugar. E aí posso cortar o excesso desse fio, a sobrinha. Então já temos aqui o comecinho da cabeça do nosso elefantinho pronta. Para tromba e orelhas eu resolvi usar esse fio cinza que é um pouquinho mais escuro, que é o código 8212. Então aqui para nossa tromba nós vamos fazer um anel mágico com 5 pontos baixos. E aí nós faremos agora aqui 5 aumentos. Então nós temos aqui 10 pontinhos. Agora na próxima carreira nós vamos fazer 10 pontos, mas somente na alça de trás. Para fazer um detalhezinho. E agora nós faremos então 3 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Fiz aqui então minhas 5 carreiras retas, e agora eu vou trabalhar um esqueminha para fazer uma curvatura na nossa tromba. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 pontos baixos. E aí vou fazer 3 meio ponto alto. Aí 2 pontos baixos. E 3 pontos baixíssimos. Cuida para não apertar muito esses pontinhos baixíssimos, tá? Vou repetir mais uma vez a mesma carreira, 2 pontos baixos. 3 meio ponto alto. Dois pontos baixos. E 3 pontos baixíssimos.
E vamos fazer mais uma vez essa mesma carreira. 2 pontos baixos. 3 meio ponto alto. 2 pontos baixos. E 3 pontos baixíssimos. Por isso que eu falo para não apertar muito baixíssimo, porque ele fica difícil de pegar depois. Então, olha, já fez aqui uma curvatura na nossa tromba, tá vendo? Então, agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo normal, 10 pontinhos, sem aumento nem diminuição. E agora nós faremos aqui 4 pontos baixos e um aumento, 2 vezes. E aí nós vamos cortar o fio, deixando um pouquinho de sobra para costura. E vamos colocar um pouquinho de enchimento dentro, não precisa pôr muito, tá? Só para preencher mesmo o formatinho da tromba. E aqui para fazer a orelha, então nós vamos usar o cinza escuro também. E vamos começar aqui com 6 correntinhas. Aí eu vou pular a primeira aqui e na segunda, lá na terceira alcinha, naquela alcinha de trás, eu vou carregar aqui 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Lá no meu último, eu vou pegar ele com a agulha atravessada, assim, e vou carregar 3 pontos baixos nesse ponto, para ele fazer uma curvinha. Três pontos baixos, ou um aumento triplo, né? E aí, do outro lado da correntinha, agora fazendo em crochê oval, já posso ir escondendo esse comecinho do trabalho, vou fazer aqui mais 1, 2, e aqui no meu último eu vou colocar um aumento simples, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto. Então ele fica esse ovalzinho neste formato. E aí eu vou crochetar aqui em crochê oval. No meu primeiro ponto aqui eu vou colocar um aumento. Daí vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos. E aqui nesses 2 pontos da extremidade, mais 2 aumentos. Um aumento, 2 aumentos. E aí do lado de cá, 1, 2, 3 e mais um aumento. Ele vai continuar crescendo o nosso oval. Na próxima carreira eu vou fazer um ponto sozinho, aí um aumento. Aí 1, 2, 3, 4, mais um, 5, daí um aumento, um ponto sozinho e mais um aumento. E aí 1, 2, 3, 4 e mais um aumento. Ó, o nosso oval já está desse tamanho. E agora nós vamos parar de fazer aumentos e vamos fazer o corpo da orelha. Então agora aqui vou subir algumas carreiras retas, sem aumentos nem diminuições. Vou adiantar meu trabalho aqui e já volto com vocês. Fiz aqui então 4 carreiras retas, sem aumentos nem diminuições.
E agora, na próxima carreira, eu vou começar fazendo uma diminuição. E aí, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. 2 diminuições. E 1, 2, 3, 4 e 5 e mais uma diminuição. Para ele dar uma apertadinha aqui na nossa orelha. E agora mais carreiras retas. Fiz aqui então uma carreirinha reta. Vou cortar a sobra do fio, deixando um pouquinho para a costura. E tirar o fio de dentro do ponto e fazer mais uma orelhinha igual a essa. E aí, para fazer aquela presilha aqui, para prender mesmo na argola, eu calculei aqui 7 correntinhas, 6 na verdade e uma para subida. Então aí eu volto fazendo aqui nessas correntinhas, a partir da segunda, 6 pontos baixos. Seis pontos baixos. Então eu venho aqui e verifico se vai ser o suficiente para abraçar a minha argola, né? Essa daqui que eu estou usando então em formato de elefantinho, vocês vão encontrar lá no Ateliê da Vivi, mas vocês podem fazer naquelas redondas tradicionais também. Então você vê aqui uma distância que seja o suficiente para abraçar a argola, né? Se ela for maior, pode ser mais pontos de base. Então eu vou trabalhar aqui com 6 e vou subir sempre ao final da carreira uma correntinha para dar altura no trabalho e vou virar meu trabalho e trabalhar ao avesso, mais 6 pontos baixos. Chego no final da carreira, uma correntinha, viro o trabalho e mais 6 pontos baixos. Chego no final, uma correntinha, viro o trabalho. E a gente vai repetir essa carreira aqui por quantas vezes for necessário para que essa trama que a gente está criando consiga abraçar a nossa argola. Então faz algumas, aí vem aqui na nossa argolinha e mede, vê se é o suficiente. Aqui ainda não foi o suficiente, vou fazer aqui mais algumas carreiras e vou medindo. Fiz mais algumas carreiras, venho aqui e vou testar. Ó, já é o suficiente para abraçar a nossa argolinha. Então aqui eu paro de crochetar, vou deixar aí uma sobra de fio para costura, pode deixar um pouquinho mais assim, que nós vamos usar para costurar na cabecinha do bichinho também. E corto meu fio. Tiro aqui de dentro do ponto. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria, vou abraçar a minha argola aqui, e aí vou fazer uma costura bem simples, pegando os dois lados aqui da trama, né? As duas cabeças de ponto. Então, saí desse, vou lá pro lado de lá. E aí você pode usar a costura que preferir. Eu vou pegar aqui as duas cabeças, ó. Duas alças de lá e duas de cá. E vou fazendo e fechando bem apertadinho. Está? E deixo ele então preparado aqui para finalizar costurando a cabeça do nosso bichinho aqui em cima. Aí aqui na parte da costura não tem muito segredo. A dica é usar alfinetes para que a peça fique no lugar enquanto você for costurando, né? Então procura fazer uma costura bem próxima aqui da trama para ele não ficar muito marcado, né? Então um pontinho do corpo, da cabecinha no caso, e uma cabeça de ponto da peça ali, no caso da tromba, né? Volto no mesmo buraquinho, saio no lateral e vou ajustando e vou pegando um ponto de lá e um ponto de cá.
Finalizou a costura, entro com o meu fio no meu último ponto aqui e jogo lá atrás na cabecinha dele. Ajusto e corto o excesso. Orelhinhas, mesma coisa, vai posicionar. E aí é legal olhar bem de cima, assim, para ver qual que é a posição que você quer. Se colocar as orelhinhas muito em cima, ele vai parecer um ratinho. Se colocar as orelhinhas muito embaixo, ele vai parecer um macaquinho. Então tem que achar mais ou menos a posição que você gosta. E depois que a gente costurar e fizer as expressões, ele vai ficar mais bonitinho. Então encontra aqui a posição e aí costura da mesma maneira, sem muito segredo. Eu vou adiantar a costura das orelhas e já volto com vocês. E agora vem a parte mais divertida, que é colocar expressão no nosso bichinho. Eu gosto de usar aqui basicamente 3 cores de fio para fazer a expressão, que é o branco, o preto e o rosa. O branco para fazer um contorninho aqui no olho, o preto para fazer sobrancelhas e boquinha, e o rosa faz tipo um detalhezinho na bochecha. Então a gente começa com o branco, eu coloquei ele aqui na agulha, vou entrar com o meu fio lá nas costinhas do bichinho e vou sair na parte de cima do olhinho. Tem várias maneiras de fazer expressão, essa aqui é uma delas, tá? Então saio aqui bem em cima do olhinho, ó, bem aqui. Saio com meu fio quase inteiro, e aí eu volto um pouquinho para a fibra que tiver saído aqui na frente, voltar para dentro. E aí eu seguro com o meu dedo aqui atrás e vou fazer um contorninho aqui no meu olhinho. Então vou inserir minha agulha de volta aqui embaixo, para o meu fio fazer este contorno aqui no olho. Entro aqui e já saio lá no outro olhinho do outro lado, no mesmo lugar. Aqui. Ó, e aqui do ladinho, com muito cuidado, eu vou ajustar esse contorno. Os olhinhos redondos, eles facilitam nesse processo. Esses olhinhos mais chatos, que são chatinhos aqui, eles têm um pouquinho mais de dificuldade, mas com a ajuda de uma agulha aqui, a gente vem garantindo esse contorno aqui. Quem precisar pode pôr até um pinguinho de cola, que ele dá certo. Ó, é um detalhezinho só. E aí, faço a mesma coisa aqui, entrando lá em cima do olhinho. E saio lá atrás, no mesmo lugar onde eu comecei o meu trabalho. E faço o ajuste do lado de lá também. Ó, ele já dá uma outra carinha, né? Aqui a gente vem com os 2 fiozinhos e dá um nozinho, prendendo um no outro. Não precisa puxar muito. E corta o excesso. Vem aqui e empurra para dentro e a fibra para a trama mesmo já esconde. Aí vamos fazer a parte rosa. Põe na agulha de tapeçaria, entro aqui pelas costinhas do bichinho e vou sair ali no mesmo lugar onde eu fiz a parte branca do olho de baixo. Aqui. Mesma coisa, traz todo para frente até quase sair e aí volta um pouquinho. Aí eu venho e pulo aqui uns 3 pontinhos, ó, 1, 2, 3, e entro, já saio lá no meu outro olhinho, não puxa muito, pula 1, 2, 3, entra e sai lá no mesmo lugar onde eu comecei o trabalho. Aqui. Olha só, ele já vai dando outra carinha, né? Mesma coisa aqui, vou cortar o excesso, dar um nozinho um no outro e empurrar para dentro. E agora aqui com o fio preto, nós vamos fazer sobrancelhas, então mesma coisa, entra num pontinho aqui nas costas. E para a sobrancelha é legal fazer assim, ó, marca primeiro com alfinetes. Então vamos supor, eu vou começar minha sobrancelha aqui e vou descer 1, 2, 3 e 1, 2, aqui. Marca primeiro então onde que você vai fazer, para não ter erro.
1, 2, 3, 1, 2, aqui. E aí sim, sai com a agulha naquela tua marcação. Sai quase inteiro, depois volta um pouquinho e vem desenhando a sobrancelha que você deixou pré-marcado ali. E aí volta lá no começo do meu trabalho. Aqui. Olha só como ele vai ficando bonitinho. Aqui atrás, mesma coisa. E agora vamos fazer uma boquinha. Também vem aqui com o alfinete e marca primeiro onde você quer o desenho da boquinha. Eu gosto de fazer um sorrisinho meio de lado, então já deixei marcadinho ali, coloco na agulha de tapeçaria. Saio quase inteiro, volto para a fibra entrar de volta. E eu quero fazer esse sorrisinho aqui. Então, onde que ele termina o ângulo? O ângulo vai terminar neste alfinete aqui. Então, aqui eu preciso prender o fio. Então, eu entro no meu último lá para fazer o desenho que eu quis e saio no buraquinho do ângulo aqui, ó. Vocês já vão entender o porquê. Tá? Saio aqui. E vou abraçar o meu fio com a agulha e entrar no mesmo buraquinho. E agora sim, sair lá embaixo. Vocês já vão entender o porquê disso. Opa, rolou no alfinete. Ó, para ele segurar o sorrisinho ali onde nós marcamos ele. Assim. E olha que fofura que ele já fica. Aqui embaixo a mesma coisa, aquele arremate. Dou uma amassadinha aqui nas orelhas, do jeitinho que eu quiser. E olha como ele fica linda essa expressão. E aí agora eu venho aqui e vou costurar a cabeça do nosso chocalho. Sem muito segredo, eu vou pegar aqui o fio maior, vou colocar na agulha de tapeçaria e vou dar uns pontos. Posiciona aqui bem, né? E faz a costura. Aqui pode prender bem firme, pode dar quantos pontos achar que é necessário, para garantir que a peça vai ficar firminha. E vem ajustando. Cuida só para deixar ele retinho aqui com a cabeça do bichinho, né? Que eu já estava quase entortando. E aí pega as sobrinhas do fio aqui, joga para dentro da trama, corta o excesso e temos o nosso chocalho prontinho. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um beijo e até a próxima!